Ó, não vou mentir não, tem muita coisa nessa vida que eu odeio, viu? Mas médico que olha pra pessoa idosa e acha que tudo que ela tá tendo é por causa da idade, que não tem motivo algum não, a pessoa não tem uma infecção, não tem uma doença, não tem nada, qualquer sintoma que ela tem é por conta da idade. Gente, eu tenho uma raiva e ontem eu precisei levar minha avó pra UPA de novo. E eu acabei meio que vivendo uma situação dessa. Mas antes de explicar o que aconteceu ontem e o que aconteceu com a minha avó, que eu levei ela pra UPA de novo, eu quero contar uma situação que aconteceu há mais ou menos uns, não sei, 3, 4 anos atrás, na época da pandemia, que me deixou com tanta raiva, que quando eu escutei ontem, o que eu escutei também, parece que me veio na cabeça, sabe? A minha avó, ela ficou muito ruim nessa época. Tipo assim, muito ruim mesmo. E, gente, eu sei que a pessoa idosa, ela vai enfraquecendo com o tempo. É igual um carro, né? Que com o tempo ele vai enfraquecendo. Só que a gente que convive, né? A gente que conhece o idoso, você sabe o que é uma fraqueza gradual ali com o passar do tempo e o que é uma fraqueza do nada, né? Porque um dia a pessoa tá bem, porque a minha avó, até que agora ela tá um pouquinho mais fraca. Só que antes disso acontecer, gente, a minha avó era muito mais forte que eu. Minha avó andava muito mais que eu. E aí, do nada, minha avó caiu fraca. A minha avó ficou tão fraca nessa época, ao ponto de, pra minha avó beber alguma coisa, a gente tinha que segurar o copo, porque ela não tinha força de segurar um copo. E aí, tanto que teve um dia que ela pediu pra ligar pro meu primo que tava viajando, que ela queria se despedir. Nossa, todo mundo chorou, que a minha avó não ia escapar. E aí levava no médico, nada. Falava que a minha avó não tinha nada. Levava no outro médico, minha avó não tinha nada, sabe? Gente, eu fui ficando desesperada. Eu, como que a minha avó não tem nada, gente? Minha avó tá, né, pouco a pouco aqui na frente de todo mundo. Teve um dia que minha avó ficou ruim aqui e eu, se não me engano, ela ficou cerca de um mês desse jeito. E era assim, ó. Hoje ela amanhecia melhorzinha, um pouquinho. Quando era amanhã, minha avó arruinava. E aí, depois da manhã, ela amanhecia melhorzinha, a gente ficava na esperança. Quando era no outro dia, a minha avó arruinava de novo, sabe? E aquilo ia dando um desespero. E na época eu nem fazia tratamento, eu nem tinha um psicológico, assim, pra aguentar. E mesmo assim, sabe? Eu correndo com a minha avó, com o médico pra lá e pra cá. E nada. E sua avó não tem nada. Que eu ia falando, teve um dia que meu pai tirou ela carregada daqui. Pra nós levar ela pra UPA de novo, né? Pro pronto-socorro. E aí, quando foi um dia... Eu já cansada, desesperada, sabe? Minha avó ruim daquele jeito. Eu cheguei com ela na UPA lá e tava um estagiário e uma médica mesmo. Aí eu já entrei chorando, sabe? Porque eu já tava muito cansada, muito desesperada. E a médica falou assim pra mim, o que foi? Aí eu comecei a chorar, falei assim, doutora, minha avó tá morrendo em casa. Ninguém sabe o que minha avó tem. Fala que a minha avó não tem nada, mas eu sei que minha avó tem. Eu tô vendo minha avó morrer pouco a pouco, porque eu tava desesperada, gente. Aí ela falou assim, tá, mas o que a sua avó tem? Falei assim, fraca, minha avó tá fraca, que ela não consegue falar, sabe? Vocês mediu a febre? Falei, não. Uai, tem que medir, sabe? Já me tratando com uma forma super arrogante. O que você quer que eu faça? Aí o menino, o estagiário que tava com ela, doutora, e aí? E ela, tipo assim, ao invés dela tá perguntando coisas da minha avó, ela tava me intimidando de forma super arrogante, sabe? Aí ela não estava satisfeita de estar fazendo aquilo, pro resto... Gente, como diz, o que me conforta um pouco hoje é que minha avó não escutou. Pra vocês terem uma ideia, a minha avó ela é lúcida até hoje. Isso aconteceu o quê? Uns 4 anos atrás. Só que a minha avó ela tava tão ruim, que ela tava, tipo, confusa, sabe? Ela ficava aqui e ela ficava assim, ela nem entendia o que as pessoas estavam falando em volta. Ela nem escutou a médica falando isso. Aí a médica virou pra mim e falou assim, ó... Você tem que aceitar o que tá acontecendo, que é natural da vida. Você tem que aceitar que a sua avó já é idosa e que as coisas acontecem. Sabe, gente? Ela tava literalmente falando ali pra mim que a minha avó tava indo de arrasta e que eu tinha que saber aceitar. Eu sou uma pessoa que eu não calo, não. Não vou mentir pra vocês, não. Numa situação dessa, eu bato boca mesmo, sabe? Só que sabe o que é você tá tão cansado, tão desgastado, tão fragilizado também... Porque ali, pra todo mundo, minha avó tava falecendo. Que eu simplesmente baixei a cabeça pra ela e comecei a chorar. Só chorei, não consegui responder nada. E aí deu pra ver que o estagiário ficou com dó e ele falou assim, doutora, mas e aí? Nesse caso, o que a gente faz? Ela falou assim, maior deboche, gente.
passa exame aí. Passa exame, passa hemograma, passa exame de urina. Pode passar, no maior deboche, sabe? Eu saí daquele hospital naquele dia me sentindo um lixo, me sentindo um nada. De você ver uma pessoa, né, que você ama, uma pessoa já de idade, igual a minha avó, precisando, e a pessoa tratar daquele jeito, como quem diz assim, ah, já tá idosa mesmo, deixa aí, né, que desocupa lugar na terra. E aí minha avó continuou ruim, aí a gente falou assim, quer saber, vamos pagar uma consulta, né? Já deveria ter pago, né, gente? Mas aí a gente pegou e pagou uma consulta, sabe? Expliquei pro médico e tudo, o médico passou uns exames. Foi quando o médico foi ver que as plaquetas da minha avó estavam extremamente baixas. O médico falou assim, ó, as plaquetas da sua avó não pode baixar mais do que tá. Foi quando ele foi ver que a minha avó tava com dengue, que as plaquetas dela não podia baixar mais e que pelos sintomas que tinha passado, provavelmente ela tinha tido a Covid também, né? Mas a dengue, ela ainda tava com a dengue, ainda tava acusando ali. Então, provavelmente, o que a gente pensou? Que como já tinha um mês que ela tava ruim, ela teve a Covid e em seguida, né, praticamente junto, teve a dengue também. Então, por isso que ela ficou aquele tempo tão ruim. Aí ele falou assim, ó, o tratamento é muito líquido, muito mesmo. Porque, tipo, a gente já tava ali, né? A gente já tava tratando. Só que quando a pessoa tá assim, você tem que coisar acima do normal. E, gente, pasmem, a gente começou a tacar soro na minha avó em casa, fazer ela beber Gatorade, tanto que seco. Falar na palavra Gatorade pra minha avó, ela detesta. Do tanto que a gente fazia ela beber, sabe? Dela querer fazer vômito. Água de coco, soro, Gatorade, hidratando. Minha avó, abaixo de Deus, a minha avó melhorou. Porque o problema dela é que, como ela tinha dado, né, Covid e em seguida dengue, as plaquetas dela estavam extremamente baixas. Ela estava extremamente desidratada. Então, se eu tivesse confiado, né, nesses médicos aí, minha avó tinha falecido por uma coisa simples, né? Que era hidratar ela muito, muito da forma que a gente fez, porque nenhum dos dois tem remédio, né, gente? Tem remédio para os sintomas, né? Mas hidratação e bastante repouso. Por isso que tinha dias que ela tava bem, tinha dias que ela tava pior, por conta disso. Porque a dengue realmente ela age dessa forma. E aí eu tomei uma birra, sabe? Aí vocês sabem que a minha avó, dessa infecção pra cá, ela tá desse jeito. Minha avó melhora, fica fraca. Melhora, fica fraca. Antes de ontem foi. Eu falei pra vocês que eu tava levando ela no médico. Levei, ela consultou, ela fez todos os exames ontem cedo, fez exame de vitamina, de anemia, de urina, pago, gente, particular, sabe? Já tá tudo feito. Só que ela vai pegar o resultado dia 26, entendeu? Pra ir levar no médico, pro médico ver como que tá. E ontem, a minha avó tava ruim de novo. Ela não sente dor nem nada. Só que ela fica tão fraca que ela geme de fraqueza. Hoje ela já amanheceu melhor. Mas ontem ela tava, sabe, até meu irmão veio cá e falou assim, já tem que levar minha avó no hospital. Minha avó não tá certa. Não aguentava ficar em pé. Aí eu falei, mas eu já levei ela pra consultar, né, já fiz exame. Quando foi no final do dia, eu falei pro meu marido, falei assim, eu vou levar minha avó, porque vai pegar o resultado ainda dia 26. Vai que a minha avó tá com a infecção de novo, né? Porque da última vez que eu levei ela na UPA, que se descobriu que ela ainda tava com a infecção, ela não tava sentindo dor, ela só tava sentindo fraqueza. Aí fui. Aí cheguei com ela na UPA, já não gostei da cara da médica, porque a médica nem escutando a gente falando, ela tava mexendo no celular. Eu peguei e falei, ela falou assim, o que minha avó tava sentindo? Eu falei, doutora, só fraqueza. Aí ela já foi me cortando, falando assim que nesse caso era no posto. Falei, doutora, mas a minha avó vem de um histórico aqui de infecção, onde ela fez tratamento com antibiótico, não melhorou, eu voltei com ela, teve que fazer de novo. Aí ela falou pra minha avó assim, mas a senhora tá sentindo dor pra urinar? Eu falei, doutora, mas da última vez que eu trouxe que ela tava com infecção, ela não tava sentindo dor. Ela só tava com muita fraqueza e a médica repetiu o exame, ela tava com infecção alta. Aí ela, ai, mas infecção. Fraqueza em idoso pode ter muitas causas. Pode ser alimentação, desidratação, idade. Gente, quando ela falou idade, olha, eu tive que me segurar para mim não... Eu sei, gente, eu sei. Igual eu falei, eu sei que muita coisa, pode ser que essa fraqueza dela agora seja por conta da idade, sabe? Mas ela tá julgando assim, sendo que eu tô falando do histórico, que a última vez que a infecção dela não tinha melhorado, ela só tava com fraqueza. E aí eu peguei, dei uma
sabe, não que eu fui grossa com ela, mas fiquei mais firme na voz, falei assim, mas não tem chance de ainda ser infecção, não? Porque da última vez ela não tava com dor, não, e a infecção tava alta. Ela, não, chance pode. Falei, então tem como a senhora passar, não? Porque ela já fez os exames pra mostrar pro médico, né? Eu levei ela no consultório, ela já consultou, fez o exame, mas vai pegar só o dia 26. Eu tava até com um comprovante que tinha feito. Levei a caixinha do último antibiótico que ela tinha tomado, a médica nem olhou. Ela, não, vou passar os exames pra ver. Aí passou um hemograma, passou um exame de urina, graças a Deus não deu infecção. A infecção dela tá curada. O que eu tava com mais medo, sabe? Porque eu falei assim, se ainda for infecção de urina, vai ter que internar minha avó, né? Porque já 2 antibióticos fortes não adiantou. Então, aí ela nem falou o que poderia ser também, mas eu também nem perguntei, porque já fez os exames, né? Se não é infecção, que era meu medo maior. E aí, hoje, o que eu fiz? Hoje já amanheceu melhorzinha, mas realmente a minha avó ela é muito ruim pra tomar água, gente, muito ruim. Aí hoje eu conversei com o ChatGPT, já falei pra vocês que o ChatGPT agora é meu amigo, psicólogo, médico, e ajudei ele a montar um plano pra mim ficar mais ali atenta à água da minha avó. Aí coloquei o relógio pra despertar de 1h30 a cada 1h30, e sempre que ele despertar, eu vou dar 150 ml de água pra ela. Agora andei, faz uma cara parecendo remédio. Mas eu vou fazer certinho, que vai ajudar, né, na função renal, essas coisas que tem que beber água, ela não bebe, mas também que eu já vou tirando a dúvida ali se é a desidratação, né? Ela sofre, tadinha, porque ela tem uma dificuldade muito grande de beber água. E aí é isso, e se não for isso também, o médico já pediu o exame, né, pra ver, na verdade ela já fez ontem exame pra ver se é anemia, esse tipo de coisa, então é só esperar mesmo pra ver o resultado desse exame, e ao contrário dessa médica, gente, o outro médico que pediu os exames que ela fez ontem, que a gente vai voltar depois do dia 26, um amor de pessoa, sabe, e ele ainda falou, não, dona Francilina, eu sei que é chato, mas realmente tem que beber água. E aí ele falou pra mim que dá polpa natural, eu posso dar suco também, só que pra complementar, não pode tomar totalmente o lugar da água, sabe? E pode ser uma anemia, poderia ser a infecção, mas a infecção eu vi que não é. Então, assim, sabe, não tem nada a ver com o fato dela ser idosa, tem a ver com o fato da pessoa, acho que ser ser humano mesmo. Acho que tem médico que olha e fala assim, não é idoso, tá indo mesmo, tá no final da vida, não vou ficar perdendo tempo, não. Mas dá uma raiva na gente que eu vou te falar, viu? Mas é só isso, eu só quis atualizar vocês mesmo, até porque eu deixei de postar vídeo por conta disso. Esse dia aqui em casa tá uma correria, né? E além da correria, tô mexendo com o médico pra minha avó, porque nesse momento uma das prioridades aqui em casa é isso, né, gente? Até porque se eu trouxer ela aqui pra casa pra poder cuidar, eu tenho que cuidar. Mas esse canalzinho aqui também eu não me cobro tanto, até porque como eu falei pra vocês, eu abri ele pra ficar à vontade de falar sobre eu quiser e também quando e como eu puder aqui também, né? No mais é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu sei que muita gente assistiu até aqui, até porque muita gente aqui conhece e gosta da minha avó. E até os próximos. Beijão. Tchau!